vontade, a sala é sua. Bom, então vamos lá, né? Eu sou a professora Cláudia Bragato, eu sou formada em economia e tenho não só a graduação em economia, mas também tenho mestrado em economia. Eu tenho pós na área de administração e aí no IFES eu trabalho disciplinas da área de economia e disciplinas também da área de administração. E eu estou na live aqui da incubadora porque eu estou como coordenadora também da incubadora, né, do campus Colatina, aqui do IFES. Tá certo? Agradeço pelo convite, né, para a gente poder ajudar a clarear um pouquinho, né, essa situação na qual a gente está passando, pelo menos do ponto de vista econômico. Ok? Posso começar, então? Vamos lá. À vontade. Já falei com o pessoal, vou começar, pode então. Perguntar à vontade que eu estou registrando. Então, tá. Eu vou começar a fazer, então, o seguinte, eu vou traçar um pouco do cenário econômico que a gente está vivendo. Vou tentar passar um pouco do panorama, tá certo? Eu fiz algumas anotações aqui, se vocês tiverem pergunta, como disse o Fabrício, vocês podem perguntar aí, quando ele liberar para as perguntas, ele vai trazer para mim. Normalmente, os economistas, quando a gente vai falar de cenário, né, a gente trabalha justamente com o que está acontecendo, né, como é que os agentes econômicos se comportam. Com base nisso daí, é que a gente traça cenários. Normalmente, os cenários, eles são chamados de cenários pessimistas, cenários realistas ou até cenários alternativos, tá certo? Então, a gente não pode traçar um cenário sem ver quais são as medidas que estão sendo tomadas e por que essas medidas estão sendo tomadas. O que nós temos hoje, né, não só no Brasil, mas no mundo? Nós temos, primeiro, um choque econômico. Esse choque econômico foi devido a uma retração absurda, né, de uma hora para outra, né, em menos de 2 meses, praticamente, que apareceu essa doença, houve uma retração da atividade econômica como um todo, né? Essa retração justamente devido à crise de saúde pública mundial, teve implicação mundial, né? Então, não é só o Brasil que está sofrendo, todos os países, né, que estão tendo contato com o vírus estão sofrendo, né, com alguma forma de isolamento e, por isso, não estão conseguindo produzir. E aí, como a gente sabe que não tem, por hora, né, uma cura, um paliativo para o vírus, né, isso está revertendo em impactos não só sobre a economia, mas também sobre a educação, sobre o comércio, na geopolítica mundial, tá certo? E nacional também, né? Então, essa é a primeira situação. A segunda, essa restrição econômica, né, que nos foi imposta devido a uma crise sanitária, né, está dando reflexo e vai causar mais problemas no nosso PIB. O PIB é a somatória de tudo que é produzido dentro de um país, né, é a riqueza de um país, tá certo? Então, em janeiro, havia uma previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2020 da ordem de 3% em relação ao ano anterior. Agora, o Banco Mundial fez um estudo e previu, está estimando em torno de 5% como queda, e não como crescimento. Então, uma queda da ordem de 5% do PIB em relação ao ano passado. Tá certo? E uma outra situação que a gente tem que colocar aqui em relação ao comportamento dos agentes. Nós, agentes econômicos, ou seja, empresa, família, governo, o restante do mundo, que são as empresas, né, nas quais a gente importa e exporta, nós estamos nos comportando como se a gente estivesse em época de guerra, né, em épocas de guerra mesmo. Toda vez que a gente tem uma guerra, é exigido muito, tanto da população como do governo, e são esforços, assim, extraordinários. Como a gente nunca teve... a gente nunca teve essa situação de passar por uma guerra, o Brasil, talvez a gente está sentindo assim muito mais, porque a gente está um pouco perdido, porque qualquer movimento do governo para tentar melhorar um pouco a nossa situação, nesse primeiro momento a gente não consegue enxergar isso como algo positivo, porque a gente nunca passou por uma situação dessa.
né, de ficar na dependência do governo, porque em épocas de guerra, o governo é que é o protagonista da situação, né? Nós ficamos, então, na dependência do governo poder planejar e agir, né, em função da sociedade, do sistema econômico, para dar suporte, né, porque a gente sabe que muitas famílias estão precisando de socorro, muitos trabalhadores estão sem emprego, os autônomos, né, as questões das empresas que estão aí na iminência de falir, né, e o próprio sistema de saúde, tá certo? Então, hoje em dia, o que nós estamos vivendo, em outros países também, é o que a gente chama de orçamento de guerra. O que é um orçamento de guerra? O orçamento de guerra é aquele que o governo gasta mais do que ele arrecada. O governo, ele vai ter que gastar muito mais do que ele tinha previsto, né? E ele acabou tendo que tomar as rédeas da situação para ele, né? Então, eu vou falar um pouquinho do papel do governo, depois eu vou para o Brasil. Em relação ao papel do governo, nós temos o seguinte: nós temos como algumas políticas que o governo faz, nós vamos falar de políticas macroeconômicas hoje, tá? Não vamos falar de políticas públicas, aquelas locais que a gente faz dentro das regiões, não. Vamos falar de política macro. Então, uma das primeiras políticas que o governo dispõe nesse momento é chamado de política monetária. O que é política monetária? O Banco Central detém o monopólio da emissão de papel moeda, na maioria dos países do mundo. Então, como é que o governo pode usar de uma política monetária para poder ajudar nessa situação de crise, de guerra, né? Primeiro, emitindo papel moeda, né? Já que o Banco Central, vamos falar do Brasil, o Banco Central do Brasil detém o monopólio da emissão de papel moeda. Quando a gente precisa de dinheiro para financiar qualquer tipo de gasto do governo, o que o governo faz? Ele vai lá, via Banco Central, emite papel moeda e paga quem ele tem que pagar, né? Então, esse pacote do governo mesmo de pagar R$600, R$1.200 para as famílias, né, desempregados, autônomos, ele está fazendo isso justamente emitindo papel moeda, porque eu não acredito que ele tenha em caixa uma quantidade de dinheiro dessa magnitude para poder, nesse momento, fazer essa ação emergencial. Vamos lá. Muitos economistas não gostam desse tipo de política. Por quê? Quando você emite muito papel moeda, você está gerando inflação, pelo menos no longo prazo. E inflação é um problema, tá certo? Significa que, no longo prazo, a gente vai correr o risco de ter inflação. Não só o Brasil, mas a maioria dos países que adotaram essa prática de emissão de papel moeda. Bom, nós temos um segundo instrumento dentro da política monetária, que seria reduzir a taxa de juros. O Brasil, inclusive, já vinha com essa prática, mas tem muitos países que já até reduzia, tem países que tem juros zero. Por que você reduz os juros? Para você facilitar o crédito. E aí as pessoas passam a comprar mais, né? E as empresas começam também a investir mais, tá certo? Quando isso não funciona, o outro esquema é voltar para a questão da liquidez, que é emitir papel moeda. Aí voltamos para a armadilha da liquidez. Uma outra política macroeconômica que o governo dispõe nesse momento de crise, né, de guerra, seria a arrecadação de impostos e tributos, né? E como que ele vai gastar. Então, a gente chama isso de política fiscal. Ou seja, como que o governo arrecada e como que ele gasta. Então, quais são os gastos do governo neste momento de pandemia, né? Ele tem vários gastos. O primeiro é para salvar os desempregados. Então, essa daí é uma medida econômica, né? Ele está tentando fazer com que o efeito não seja tão danoso. O segundo gasto é para salvar os doentes. E aí é uma medida para tentar preservar a saúde das pessoas. Então, nós temos aqui dois tipos de doença. Nós temos o desemprego, que é uma doença econômica, e nós temos o Covid, que é
realmente uma doença, um problema de saúde pública. Então, aqui a gente pode comparar a economia à medicina. Por quê? Porque nós temos doenças, né? Tanto na medicina como na economia, o desemprego e a inflação são considerados doença para nós economistas, e a gente tem diferentes remédios para tratar isso. Só que o resultado vai depender muito do paciente, né? Vai depender muito de como que a gente vai reagir a esses tratamentos, né? Então, existem vários gastos também que o governo está fazendo. Por exemplo, ele está tentando socorrer as empresas, né? Está tentando socorrer através de emprestar dinheiro com juros mais baixos nos bancos. Está tentando reduzir o compulsório dos bancos comerciais, que é o valor que deveria ser mandado para o Banco Central, para sobrar mais dinheiro. Ele está suspendendo ou adiando a cobrança de muitos impostos, tá certo? E uma outra questão que eu penso que lá na frente talvez ele vai reconsiderar seria a extensão do pagamento do seguro-desemprego. Talvez é uma medida aí que vai ter que ser reconsiderada mais à frente. O Brasil antes, vamos falar um pouco de Brasil, né? O Brasil antes da pandemia, a gente tinha aí através do Paulo Guedes, ele queria um equilíbrio, ele estava buscando um equilíbrio das contas públicas. Ou seja, uma forma que o Brasil conseguisse não gastar tanto, né? E aí ele queria esse tipo de política, né, uma política mais liberal, até porque do ponto de vista ele achava que o governo não deveria interferir tanto na atividade econômica. Ele queria com isso melhorar o ambiente de negócios no Brasil e também aumentar a confiança dos investidores nacionais e internacionais, certo? Só que a gente lida desde 2007 com a questão do teto dos gastos do governo. Existe uma proposta que a gente fique pelo menos durante 20 anos gastando o máximo do teto do governo, que seria o que ele gastou em 2017. Isso já era uma situação meio complicada para o país que está em crescimento. Então, com essa questão da Covid, ele teve que relevar, a equipe econômica teve que relevar isso daí. Eles buscaram, então, flexibilizar esse objetivo do início do governo, para tentar trazer impactos menos danosos, né? Impactos mais positivos à economia e tentar amenizar a situação da recessão no Brasil. E aí, a gente tem a situação aqui, né, que quem ganha e quem perde, né? Que foi uma questão que a gente parou para pensar, eu e Rones. Quem ganha e quem perde com essa crise sanitária, né, que levou a uma recessão econômica. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, muitas compras neste momento foram adiadas, né? Por quê? Porque nós estamos em isolamento e a gente começou a repensar que não existe tanta urgência para consumir produtos os quais a gente comprava antes, né? Então, alguns setores estão sendo mais afetados que outros. Vamos começar, então, pelas empresas que estão sendo mais afetadas. Empresas aéreas, né, e rodoviárias, né, de turismo, empresas de hotelaria, de viagens, comércio em geral, empresas de entretenimento presenciais, né, educação, alguns tipos de serviço, né, e, em geral, também o pessoal que mexe com exportação e importação, porque como é que nós vamos exportar e importar? Só o essencial nesse momento. O que for supérfluo, ninguém está comprando, né? Então, existe, nesse momento, um limite para a cadeia produtiva como um todo. E é isso que a gente tem que pensar. Então, se os comércios, né, em geral, eles estão sendo afetados, significa, então, que as pessoas estão comprando menos. E se elas estão comprando menos, significa que a empresa tem menos receita. Se a empresa tem menos receita, a economia, então, vai desaquecer, porque o dinheiro vai parar de circular na velocidade que ele circulava antes, certo? E aí, outra questão. Quem é que ganha com a crise? Quem é que está ganhando com essa crise? Alguns negócios, devido à sua natureza, né, a facilidade, às vezes, de adaptação, de troca de uma coisa ou outra, eles puderam ser reformulados, repensados
para atender esse novo consumidor que está recluso. E aí eu coloquei algumas aqui, né? Como a crise é uma crise sanitária, então eu coloquei assim, empresas de produtos de higiene e limpeza, né? Não é só álcool em gel, é sabonete também, né? Água sanitária, tá certo? Empresas que fabricam EPIs, muitas não estão dando em conta, né? Alguns serviços remotos, né? Existem algumas redes que estão facilitando a gente trabalhar remotamente. Delivery, né? Entrega. Laboratórios farmacêuticos e empresas de biotecnologia e de vacina. O comércio eletrônico como um todo, e dependendo do tipo de produto que estiver sendo vendido nesse comércio eletrônico. As comidas delivery. E também, dentro da questão da EAD, né, a distância, a gente poderia colocar os provedores de teleconferência, que de educação também estão oferecendo cursos gratuitos, entretenimento online, jogos e filmes stream, né, que é aqueles que a gente assiste, né, sem ter que buscar a fita, como a gente fazia, a gente pode assistir pagando. Inclusive, algumas empresas liberaram alguns filmes para a gente assistir de graça, né? Então, existem alguns efeitos que são mais nocivos para umas e menos para outras. E nós temos alguns efeitos que são para as empresas e empreendedores como um todo. E aí, quando é possível, dependendo da natureza do trabalho, você trabalhar em casa, em home office, a gente trabalha. Quando não é possível, algumas pessoas saem para trabalhar. E a gente sabe que são serviços essenciais, água, energia, lixo, né? Comida, supermercado, por aí vai. E aí eles precisam, então, sair e trabalhar com segurança, preconizado pelo Ministério da Saúde em relação à doença. Quando é preciso trabalhar, mas numa escala reduzida, significa que muitas pessoas vão ser demitidas. Por quê? Porque a empresa não consegue manter o nível de produção anterior à crise, anterior à Covid. Né? E aí, lógico, né? Por quê? Né? Porque a queda no consumo vai reduzir, então, a receita da empresa, que vai ser um processo em cadeia, né? Ou ela vai demitir ou ela vai fechar as portas. E aí gera quebradeira, gera desemprego, e é um processo em escala espiral, porque afeta não só a empresa, mas afeta o governo também, que está deixando de arrecadar, porque eu não penso que nenhum governo ia pedir a gente para ficar em casa se realmente isso não fosse um problema muito sério, porque, né, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é um caso para a gente pensar. Então, é muito triste para o empresário, por exemplo, que teme pela saúde financeira dele, não conseguir honrar seus compromissos. Né? É preocupante, porque o governo perde, a empresa perde, né, o funcionário perde, a gente perde como um todo, ok? Agora eu queria fazer uma brecha para a gente falar um pouquinho da crise de 1929, porque todo mundo acha que a nossa crise é igual a de 29. Vou falar rapidamente aqui. Ó. Em 29, a gente tinha... Oi? Rapidamente mesmo, para não exceder aquele tempo Sim. que a gente combinou, tá? Olha só, em 29 a gente tinha oferta e não tinha demanda, mas não tinha emprego e não tinha doença. Em 2020, a gente tem alguma oferta, tem alguma demanda, mas o maior problema que nós estamos enfrentando é o risco de morte, se a gente sair para trabalhar. Então, não é que falta emprego, não tem como trabalhar porque a gente pode morrer. Então, a certeza é muito maior. Se a gente espera que a ressocialização seja muito mais triste do que foi pós-1929, né? E mesmo com o governo tomando todas essas medidas, a gente não sabe quando a gente vai voltar à normalidade. O Keynes, que sugeriu que o governo intervisse na atividade econômica lá em 1929 para sair da crise nos Estados Unidos, ele disse que o governo deveria puxar para si a responsabilidade de tirar um país de uma crise, porque ele dizia que no longo prazo todos estaremos mortos. E que era melhor a gente resolver um problema de curto prazo do que ficar pensando que no longo prazo a economia fosse resolver todos os problemas por si só, né? Então, qual é o futuro que a gente espera, né? Eu arriscaria 2 cenários. O primeiro, um pessimista, de isolamento durante muito tempo, independente de ser horizontal ou vertical, porque a gente não vai achar um remédio ou uma vacina, né? Pelo menos é o que está previsto nesses próximos 1 ano e 8 meses, 2 anos. O outro é um alternativo, que voltaria gradualmente à normalidade, caso a gente desenvolva uma vacina ou algum tipo de paliativo.
De toda forma, a recuperação econômica vai ser lenta, né? Vai ser em U, vai ser gradual, não vai ser em V, quer dizer, caiu e vai subir rapidamente, não é assim, vai ser uma coisa bem gradativa, tá? Essa crise tem nos levado a aprendizado significativo, nós temos um inimigo invisível que é o vírus, e nós temos que pensar o seguinte, no longo prazo, realmente todos nós estaremos mortos, mas o que nós poderemos deixar para as próximas gerações? Porque as nossas decisões de hoje vão impactar os nossos filhos e os nossos netos. Independente se a gente vai produzir papel moeda, se a gente vai se endividar mais, a gente tem que pensar que o que a gente está fazendo agora vai ficar para frente. Então, quais são as lições que eu colocaria para passar para vocês? Primeiro, a gente vai ter que ser, já descobrindo que a gente tem que ser mais fraterno, mais empatia, mais altruísmo, menos egoísmo, né? Uma capacidade de se reinventar em tempos de crise, a capacidade de inovar, que o Schumpeter falou, né? De você descobrir novos métodos de produção, de comercialização de mercadorias, de colocar a reconversão industrial, empresas que fabricavam carros como a Ford, fazer respiradores, né? Empresas que fabricavam sabonete, agora estão fabricando álcool em gel. Então, são coisas, né, que a crise nos permite. Ok, pessoal? Falei rápido porque eu tenho Rones para falar ainda, tá? Estou passando a bola de volta para o Fabrício, pessoal. É rápido porque economia a gente acaba de um monte de coisa para falar. Espero que vocês tenham me entendido e eu volto daqui a pouco. Mas é com essa rapidez aí que você vai responder a duas perguntas bem legais que surgiram no chat. Acho que vale a pena resgatar essas perguntas. A primeira pergunta é do Gibson, do nosso ex-aluno de sistema de informação. Ele perguntou o seguinte: com a chegada do Covid, muitas empresas ficaram muito baratas na Bolsa de Valores. Seria uma boa hora para comprar ações? Dependendo da empresa, é a hora sim. Sabendo que não é comprar para especular. É comprar para investir mesmo, para longo prazo. Não é para você comprar hoje para vender daqui 6 meses, 1 ano. É para você comprar agora para esperar uma recuperação, né, a longo prazo, 5, 10 anos, para você comprar, para você vender. Não é comprar hoje para vender daqui 6 meses, não, tá? Boa resposta. Espero que lembra que a curva é em U. A curva não vai ser em V. A curva vai ser em U. É redondinha. E mesmo sendo a longo prazo, tem que saber selecionar, avaliando outros critérios também essas empresas, né? Com certeza. Bolsa de valores, a gente tem que olhar várias coisas, né? Não só o momento que é propício, mas várias coisas. Muito bem. O Mike San também fez uma pergunta legal. Ele perguntou se existe alguma saída que poderia frear a inflação pós-crise Covid. Ele já está acreditando que depois desse período de isolamento social, depois que essa maldita doença ir embora, vai haver uma crise. Existe algo que a gente possa fazer uma subida gradual para que não chegue a uma superinflação? Se é que vai ter superinflação? Tem. Com você? Tem, mas assim, é o que eu falo, né? Todo remédio, ele tem um gosto amargo, né? Então, assim, se o governo vai emitir título público para poder tirar, se ele vai fazer um novo plano econômico, se ele vai ter que cortar zero, se ele vai ter que criar mecanismos de gatilho, né, inflacionário, de correção dos salários a cada 6 meses, 3 meses, em vez de 1 ano, 5 anos, nós vamos ter que passar por outro processo. O brasileiro está acostumado com a inflação, mas é uma doença difícil de tratar, tá? Agora, olha só, essa pergunta aí é quase teoria da conspiração, é bem ousada da Pinheiro. Caso uma vacina ou cura fosse desenvolvida pelo Brasil e patenteada, o Brasil poderia avançar como uma potência mundial? Não digo como uma potência mundial, mas poderia avançar em termos de credibilidade na área da ciência, principalmente na área da saúde. Ter mais apoio, ter uma outra visibilidade, eu acho que poderia surgir aí como um novo país, né, despontando desse universo aí. Ok. Outra pergunta, da Josiele. Professora, não é o momento do Estado ampliar o estado de bem-estar social? O que você acha? Ele, na verdade, ele já está ampliando, né? Porque não deu tempo de eu falar disso daí. Porque, na verdade, com Keynes, essa questão do governo tomar as rédeas da economia,
como se ele estivesse agindo como um Estado socialista numa economia capitalista, com democracia. Então, por ele estar agarrando e fazendo outras medidas aí para postergar essa crise por falta de renda, ele já está tomando para ele as rédeas de que ele é o provedor do bem-estar social. Está crescendo o papel do Estado na economia. Isso já está acontecendo até naturalmente, né? Já. O Brasil sempre teve, né, um papel muito importante no bem-estar social desde Getúlio Vargas, mas agora tinha retrocedido um pouco, mas agora com essas demandas, né, devido a essa crise, nós voltamos para o nosso papel. Até quando, não sabemos. Interessante, boa visão essa. Pergunta do Maurício Del Valle. Ei, professor Maurício, tudo bom? Quais os impactos no modo de trabalho formal pós-crise Covid? O que você acha, professora? Eu acho que vai mudar tudo. Eu acho que vai mudar tudo. Né? Eu acho que nós vamos repensar a nossa estrutura de trabalho, quantidade de pessoas que a gente precisa realmente que compareça à empresa, quantos que podem trabalhar remotamente, entendeu? Quem pode ajudar quem, mais grupos de trabalho, mais trabalho compartilhado, né? Como eu disse a vocês, eu acho que já não é nem mais o bem-estar social, é o bem-estar comunitário. Então, as empresas, os países vão repensar suas formas de trabalho e as suas formas de acolhimento do outro, da pobreza, né? Da sua condição de vida. Entendi. Bacana. E para finalizar a parte de perguntas, uma pergunta do Renato Tanuri, pró-reitor está aí. Grande abraço, Ixi! Renato. Ei, Tanuri, fala. Qual a perspectiva para os negócios inovadores de impacto social no cenário atual e no cenário pós-pandemia? Olha, eu acho que está vindo bastante coisa aí, até porque o Rones vai falar um pouquinho de inovação, mas toda vez que a gente tem uma crise, nós temos grande capacidade de inovação. Então, eu acho que várias oportunidades já estão surgindo, né? A questão é a empresa repensar agora se ela realmente só vai produzir para dar lucro ou se ela vai voltar também uma parte da produção dela para a questão social também, porque eu acho que muitas empresas já estão pensando nisso. Muitas empresas, inclusive, doaram dinheiro, né, para a questão da ciência, para a questão de tentar buscar uma vacina. Eles estão tentando de todas as maneiras. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Itaú, né, entre outras empresas, inclusive pessoas físicas que doaram para ajudar. Então, eu acho que vem muita coisa aí, vai ter um impacto bem diferente do que a gente está imaginando. Eu acho que vai pipocar muita coisa, e nesse cenário que a gente parece quando trabalha sob pressão, vem mais coisas por aí, mais coisas novas. Toda vez que a gente tem guerra, vem inovação e para melhorar a nossa vida, com certeza. O relógio digital foi consequência de uma das guerras, né? Eu não me lembro se foi a primeira. O laser também. Mundial, mas o relógio o laser e a internet também. Com certeza. Complementando o que você respondeu sobre a possibilidade do Brasil despontar como uma potência mundial e econômica, que a professora falou que provavelmente não é por aí, mas seria uma grande credibilidade na área da ciência. O professor Cláudio Valbuza, do campus Itapina, deu uma contribuição legal, sobre patentear a vacina. Não creio que isso seja possível diante do cenário mundial da Covid. Muito provavelmente, eu também não acredito. Muito provavelmente essa patente seria quebrada, considerando a situação de calamidade pública. E realmente, quem ia considerar uma patente referente a algo que pode salvar tantos milhões de vidas, né? Boa colocação. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele, porque a patente de respirador foi quebrada. A empresa cedeu para os outros fabricarem, porque ela não está dando conta. A questão é de saúde pública, é mundial. Entendeu? A longo prazo todos vamos morrer, mas a questão é tentar sobreviver em meio à pandemia, né? E, gente, eu vou ter que encerrar a parte de perguntas. Vou encerrar com a da Laís, tá bom? Porque depois ainda temos o Rones. A Laís só está perguntando uma coisinha. As empresas que agora estão, de certa forma, ganhando com o Covid, depois vão sair muito prejudicadas ou vão continuar crescendo pós-Covid? Eu acho que a gente não vai voltar nunca mais a trabalhar sem ter pelo menos um álcool em gel do lado, por exemplo. Então, eu acho que muitas coisas não vão voltar como era. Então, assim, muitas empresas talvez vão ter um impacto reduzido, mas vão continuar, porque quem conseguir se manter
a tendência é estreitar os laços com o consumidor. É isso que eu penso. Em relação à saúde pública, acho que a tendência nossa é cada vez mais se ater ao que a gente pode fazer para evitar disseminar qualquer tipo de doença. Acho que todo lugar que a gente entrar agora vai ter um álcool gel. É verdade. Eu estou vendo algumas outras perguntas, como a do Marcelo, que fala sobre esse cenário de serviços de deliveries. Também está falando da Tice, que está falando sobre como que o Brasil pode crescer mais na agricultura após a pandemia. Assim como a da Jane, que fala sobre voltar ao normal, será que é um bom momento para o empreendedorismo em forma de renovar? Eu estou vendo que as outras perguntas estão bem relacionadas ao que o Rones vai falar já já. O Rones vai falar. E é por isso que o Rones está cheio de contribuições que podem responder essas perguntas aí. É por isso que eu vou tirar a professora Cláudia do ar e já já ela vai voltar, tá bom? O Rones é que vai entrar agora. Ok, gente, obrigada por hora. Bem-vindo, Rones. Daqui a pouco a gente se conecta de novo. Ok. Pessoal, essa conferência vai continuar com o Rones. Eu vi que muitas perguntas ali são justamente sobre e agora? O que mudou e como que vai ser depois? O Rones está aí justamente para dar esse apoio, para dar algumas luzes, para a gente ter uma noção do que pode acontecer a partir de agora. Continuem postando as perguntas que a gente está anotando aqui. Ei, Rones, boa noite, tudo bom? Ei, Fabrício, boa noite, tudo ótimo, meu caro. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Só um último comentário, pessoal. Caso a live caia, não entre em pânico. A gente vai voltar o mais rápido possível, tá bom? De vez em quando a conexão cai. Agora com você, Rones. Manda ver, dê sua contribuição. Opa, obrigado. Eu queria dizer para a audiência que esteve conosco até agora, para não ir embora, que a Cláudia vai voltar. E fiquem comigo, e porque a Cláudia retorna depois. Eu sei que entre os participantes do momento tem muita gente ligada a ela, alunos, ex-alunos, fãs dela, que é uma professora brilhante, e tem os seus seguidores. Então, pessoal, por favor, não vão embora, fiquem até o finalzinho, que a Cláudia está voltando. Assim, a nossa intenção da incubadora é uma intenção de ter um bate-papo bem tranquilo com a comunidade, a fim de passar uma visão desses dois tópicos, né? Economia e inovação. Frequentemente vou dar uma olhadinha para a minha direita aqui, porque eu fiz um roteiro, e esse roteiro está dividido por cor. Ele começa com verde, e depois eu vou para o azul, que é assim, pensa num semáforo, Fabrício. O amarelo para atenção, o vermelho para parar, e o verde para seguir, não é? Então, a ideia é o seguinte, para a gente seguir, para nós seguirmos, e todos nós agora, nesse momento, estamos querendo seguir, né? É isso que fala muito forte dentro da gente, para a gente seguir, a gente precisa estar bem. Então, no meu semáforo preparado aqui, eu selecionei 3 questões verdes, que precisam estar verdes para a gente poder seguir. Antes de entrar nessas questões verdes, eu gostaria de falar da incubadora muito rapidamente, né? Por que nós estamos aqui falando de inovação e de economia? A missão da incubadora, a missão dela guarda 3 palavras principais: ideia, negócio e inovação. Ideia, negócio e inovação, não é? E aí nós trazemos para a live dois tópicos: economia e inovação. Então tem uma relação muito direta, né, com o que a incubadora faz, com o que a gente vive no dia a dia e com os desafios que uma incubadora de empresa tem. Essa discussão que a gente vai fazer e o que os empreendedores, de modo geral, estão passando em todos os lugares do mundo, né? Existe uma dor que afeta a todos os empreendedores do mundo. Então, esse é o nosso contexto, né? A incubadora ela está no ecossistema da inovação e é um braço da economia, né? É um viés da economia. E nesse sentido, eu vou fazer uma reflexão mais adiante sobre o rumo do empreendedorismo, que tem muito a ver com o que está sendo precipitado nesse momento em função do isolamento social. Então vamos lá para o verde. Acho assim, muito importante essa questão do verde. Como é que nós estamos? Qual é o nosso estado emocional? Como é que está o nosso estado emocional? Nós estamos com muito medo? Nós estamos desesperados? Como é que nós estamos?
para a gente seguir, para esse verde de fato ser verde, a gente precisa encontrar um equilíbrio, não é? Nós não podemos ter pânico, não podemos ter pânico. Então, para que nós sigamos, o movimento vai ter que ser de dentro para fora. O movimento vai ter que ser de dentro para fora. Então, o estado emocional é muito importante. Recentemente, eu acompanhei uma live de um influenciador digital, um cara muito importante nacional, e a plateia, a audiência, queria muito que ele dissesse sobre que caminho seguir, qual rumo seguir, e ele, o tempo todo, voltava no ponto principal, no ponto inicial. Terapia, terapia, terapia. A gente precisa ficar bem, a gente precisa ter coragem, a gente precisa estar com a respiração normal para a gente seguir. Então, o meu primeiro ponto verde aqui, Fabrício, e todos que nos acompanham, é o não pânico, é o estado emocional. A gente precisa transmitir para as pessoas que estão ao nosso lado, para as pessoas que trabalham conosco, um pouco de tranquilidade. Nós precisamos estar bem. O segundo ponto, do dentro para fora, do verde, é a jornada empática. Não é? Como é que tem sido a nossa relação com o outro? Você tem quebrado elos? A secretária que trabalha na sua casa foi dispensada? O cara que cuida do seu jardim foi dispensado? O cara que cuida da sua piscina, caso você a tenha, foi dispensado? Se sim, isso não é legal. A jornada empática não está rolando. Nós precisamos entrar numa jornada empática muito contundente. E isso é muito importante. Entrar nessa jornada empática mantém um equilíbrio, né? A pessoa que limpa a sua casa, a pessoa que limpa a sua piscina, a pessoa que limpa o seu jardim, a pessoa que está podendo fazer alguma coisa por perto de você, aquelas que estão podendo sair de casa, se elas forem mantidas nesse contexto de jornada empática, elas, por seu turno, vão poder passar tranquilidade para as pessoas que estão perto delas e vão poder, de algum modo, também manter o elo da cadeia. Entende? Então, esse segundo ponto da jornada empática é muito relevante. O terceiro ponto verde, desse dentro para fora, para a gente poder seguir, para a gente poder empreender, para a gente poder inovar, é o back to basic. Back to basic. O que isso quer dizer? É hora de voltar para o básico. É hora de voltar para o básico. Não é? Em todos os segmentos da vida, a gente precisa voltar para o básico. E nós estamos voltando para o básico numa medida inacreditável. Por exemplo, nós não queremos marcar uma consulta com um médico. Imagina num cenário normal a gente fugir de uma consulta num consultório, né? A gente não quer ir ao médico nesse momento, porque a gente precisa voltar para o básico. A gente precisa voltar para o básico na forma como nós nos vestimos, como nos comunicamos, como nós consumimos informação, porque o excesso de informação tem sido muito nocivo. Tem sido muito nocivo para as pessoas, né? Se você consumir essa informação pesada sobre queda, sobre perda, sobre morte o tempo todo, isso não vai ser legal, de forma nenhuma. Então, voltar para o básico. No caso da informação, só para fechar o argumento e o raciocínio, se informe pela manhã sobre o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, volte a se informar no final do dia e foque naquilo que é importante para o seu dia, aquilo que é positivo. Então, esse é o momento de voltar para o básico, porque nós estamos vivendo uma jornada de exceção. E numa jornada de exceção, não dá para consumir de forma supérflua, não dá para a gente se relacionar de forma supérflua, né? Então, retomando assim rapidamente para a gente seguir, estado emocional, a gente precisa estar bem, Hoje eu falei com um amigo que há 5 dias não falava comigo, embora fosse instado a falar comigo. Ele estava produzindo um material e simplesmente ele teve um bloqueio, ele parou. Ele começou a receber informações dos familiares que estão no estado do Rio de Janeiro, ele começou a receber informações de amigos que estão em Porto Alegre com ele, e ele teve um bloqueio. Não conseguiu mais avançar naquilo que ele precisava avançar, porque ele não estava bem. Então, empreendedores, inovadores, comunidade de modo geral e pessoas com quem a gente está falando agora, para a gente seguir, a gente precisa estar bem, estar com o estado emocional em dia. Então, ponto 1, estado emocional. Ponto 2, jornada de empatia. E ponto 3, back to basic, voltar para o básico. Tá, enfim, garantimos isso? Isso está garantido? Às vezes você está pensando assim, pô, parece essa conversa de terapia faz sentido?
Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. Você imagina um empreendedor hoje que tenha uma folha de salário, uma folha de salário, né? Ou seja, de empregados com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, e ele ter que decidir sobre isso, sobre a vida dessas pessoas. Esse cara precisa estar bem, ele precisa estar respirando bem, ele precisa estar dentro de uma jornada de empatia, ele precisa pensar no back to basic, na volta para o básico, senão ele vai se meter numa decisão equivocada que mais à frente vai ser ruim para ele e certamente vai ser ruim para as pessoas que estão perto dele. Beleza? Tá. Passamos pelo verde, ou seja, o sinal está verde, nós estamos nos sentindo em segurança, estamos minimamente equilibrados, vamos avançar? Então é hora de expandir, é hora de expandir. E para expandir você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer o que você nunca fez antes. Vamos pensar aí você pode pensar numa pessoa num empreendedor que tem um pequeno negócio, você pode pensar num empreendedor que tem um mega negócio, você pode pensar em alguém que está querendo começar um negócio. Para expandir, neste momento, será necessário fazer aquilo que nunca foi feito antes. Só que tem que fazer bem feito. Por exemplo, e-commerce e delivery. Isso virou o novo mar vermelho. Né? Todo mundo quer seguir por ali. Só que tem que fazer bem feito. Não é? Comece pelo simples, back to basic. Comece pelo mais fácil. Agora faça bem feito. Exemplo, vamos puxar um pouquinho de orelha. Tem uma padaria colatinense fazendo delivery. Só que ela está começando a entregar os pães às 10h30. Como assim? Está fazendo delivery em tempo de pandemia, em que as pessoas estão fazendo isolamento social, estão fazendo delivery de pão fresco a partir das 10h30. Ok, fazer o delivery, ok, está fazendo algo que ela nunca fez antes. Só que precisa fazer minimamente correto para não ter um efeito colateral e perder o engajamento das pessoas, dos novos clientes, das pessoas com quem ela poderia ter uma nova relação de consumo. Ontem, numa rara exceção, eu passei pelo centro da cidade. E aí havia uma loja de esporte com um cartazinho feito de forma muito simples, back to basic, fez o simples, e no qual estava escrito assim, estamos atendendo pelo WhatsApp. Esse cara está expandindo. Ele nunca fez isso antes na atividade dele, porque o cliente, sem isolamento social, ia até a loja, comprava o produto dele e depois retornava para sua casa. Agora ele precisa fazer isso. Então ele está expandindo o negócio dele. Quando passar a pandemia e a gente reencontrar o equilíbrio sanitário, talvez ele mantenha essa estratégia de venda no negócio dele e amplie, fazendo um e-commerce mais estruturado e com mais engajamento de vendas, né? Então, assim, é hora de pensar em expandir. E quando eu falo expandir, caramba, tem gente fechando. Expandir é fazer o que você nunca fez antes. Tem uma empresa que eu sigo em São Paulo. Quando eu digo sigo, porque é uma empresa que gera muito engajamento, essa empresa se chama Startse, que é, assim, traduzindo, comece-se, né? É uma empresa de educação corporativa e ela tinha 98% do business dela em eventos presenciais. 98% da receita da Startse vinha dos eventos presenciais. Agora, em fevereiro, por exemplo, eu estive na EdTech Conference, um evento com 3, 4 mil pessoas. No dia seguinte a outra, assim, uma mega empresa, é uma empresa que tem uma entrega social muito bacana. Ok? Aí veio a crise. Eles não podem fazer nenhum tipo de ação. Eles tinham ação planejadas para São Paulo, para Xangai e para o Silicon Valley. Só que não vão poder avançar porque as pessoas não podem se locomover, as pessoas não podem aglomerar. O que os caras fizeram? Expandiram. Eles expandiram. Criaram um programa chamado Restart-se, ou seja, Recomece-se, de aulas online e gratuitas. Já está com 75 mil alunos participando dessas aulas. Essas aulas foram planejadas para 30 dias e eles estão fazendo isso de forma muito profissional e regular. Elas ocorrem, deixa eu pegar minha colinha aqui, elas ocorrem às 11 da manhã, às 13, às 15 e às 17. Quem está dando aula? Os maiores empreendedores do país e principalmente pessoas do mundo digital, que é para onde nós estamos correndo agora. O presencial e o analógico não é mais possível, mas o digital é possível. Então, os melhores do país estão lá dando
aulas gratuitamente, às 11, às 13, às 15, às 17. Beleza, então eles fizeram uma entrega, ou seja, 30 dias com 4 horas de aula gratuita por dia. 75 mil pessoas aderiram. Nesse período, eles começaram a migrar o negócio deles para a educação digital. Foram lançando rapidamente, de forma muito acelerada, no estilo startup de ser e de agir, e lançando cursos digitais. Entre o início do Restart-se, que é o programa gratuito de aulas para empreendedores, entre o início e hoje, eles já recuperaram 60% da receita antes pandemia. Veja bem, fizeram uma pivotagem do negócio, ou seja, mudaram a estratégia deles, né? Expandiram, porque eles começaram a fazer algo que eles não faziam antes, e em 3 semanas, 60% da receita já voltou. E em breve vai voltar 100%. Entende? E talvez ultrapasse o 100. Ou seja, neste caso, o pensamento de expansão veio numa entrega gratuita como estratégia, né? E veio na forma de pivotagem, ou seja, de mudança de estratégia. Então, depois que o dentro estiver bem, é hora de expandir. É hora de expandir. Então, a Start-se fez isso. Então, eu gostaria de recomendar a quem está nos ouvindo, a turma está permanecendo, nós estamos ainda com um grupo bom aí, acompanhar a Start-se nessas aulas, às 11, 13, 15 e 17. A outra coisa que eu recomendaria, depois que nós ficássemos bem, né, encontrássemos o equilíbrio, é o follow the money, ou seja, seguir o dinheiro. Seguir o dinheiro. Onde é que o dinheiro está nesse momento? Onde é que o dinheiro está? O dinheiro está na solução das dores. Quais têm sido as nossas dores? Por exemplo, eu quero continuar me alimentando como eu me alimentava antes, sem ter a necessidade de ir ao supermercado. Se o supermercado tem uma plataforma de e-commerce boa, que me entrega num tempo razoável, caramba, ele está resolvendo uma dor enorme minha. Então, se você quiser seguir o dinheiro, ou seja, expandir por meio de uma oportunidade que está aparecendo, você precisa resolver uma dor. Resolver uma dor. Aí uma questão assim que, hoje eu lendo um artigo, encontrei uma analogia, falei, nossa, eu preciso falar disso hoje à noite. Qual é o álcool gel da sua empresa? Qual é o álcool gel da sua empresa? Todo mundo quer comprar o álcool gel, porque ele resolve uma dor que nós temos. Agora, analogamente, a pergunta é, qual é o álcool gel da sua empresa? O que a sua empresa resolve que só você resolve? Né? Ou que só ela resolve? Qual é a dor que ela consegue resolver nesse momento? Caramba, a minha empresa, Fabrício, não resolve nenhuma dor, meu amigo. Então você precisa pivotar, você precisa fazer uma mudança, você precisa seguir o dinheiro. E aonde o dinheiro está, é onde as dores estão. E você não pode confundir álcool gel com papel higiênico. Houve uma tendência mundial aí, estou olhando a hora aqui também, Fabrício, nós estamos correndo, houve uma tendência mundial aí de estocagem de papel higiênico. Estocar papel higiênico. Ué, qual é o sentido das pessoas estocarem papel higiênico entre tantos outros itens de higiene pessoal? Rolou essa onda mundial e depois ela passou, porque as pessoas achavam que o papel higiênico fosse um produto de primeira ordem, mas perceberam que não. Então, assim, na hora de pensar em seguir o dinheiro, você tem que ficar atento em descobrir o que é o seu álcool gel. O que você pode fazer para resolver alguma dor existente e não seguir a ideia do papel higiênico, que de fato não era uma dor verdadeira. Fabrício, você quer me dizer alguma coisa com relação ao controle do tempo ou eu posso seguir? Já está quase encerrando o controle de tempo, mas temos algumas contribuições muito interessantes do chat que eu poderia passar para você agora. Pode falar? Vamos ver o seguinte, então. Só para eu não ficar no meio, eu vou fazer um fechamento a respeito de um circuito para dar um caminho para as pessoas que nos ouvem. E mais importante, as pessoas que nos ouvem precisam compartilhar, elas precisam levar essa informação para quem não pôde estar conosco, para o familiar, quem está do lado dela, o cara do mercado do bairro dela, enfim, esse tipo de orientação. Num cenário antes da pandemia, Fabrício, quando alguém nos procurava na incubadora com uma ideia que poderia virar uma inovação e virar negócio, a gente fazia a seguinte consideração.
a sua ideia, de algum modo, passa pelo mundo digital? Passa pela transformação digital? Isso num cenário antes da pandemia. Se a resposta fosse não, eu já dizia assim, ó, você está fora. A inovação, a escala, o empreendedorismo segue esse caminho do mundo digital. Porque o mundo vinha passando por um movimento de desmaterialização muito forte, cara. Muito, muito forte. As coisas já estavam num cenário de serem feitas de forma remota. Já estava se discutindo mais o acesso e menos a posse, ou seja, você não precisa de um carro, você precisa ter acesso a um carro por meio de uma plataforma digital. Então, antes da crise, a desmaterialização já estava rolando e nós já dizíamos, olha, se você quiser empreender, meu amigo, que seja no ambiente digital. Mesmo que o seu negócio atue num cenário ou num contexto ou num segmento de mercado tradicional, leve algum aspecto do digital para ele. Então, isso antes. Agora, muito mais ainda. Agora não é mais discutir a sua decisão de ser digital. Agora é discutir o que eu vou fazer se eu não for digital. Beleza? Beleza. Boas colocações. Eu gostaria de agradecer. Tá todo mundo colaborando aí com ótimos comentários aí. Mas o Marcelo colocou sobre a questão de que o próprio cliente modificará a sua atitude e o comportamento do consumidor, né? Ou seja, o cliente como centro real. Gostaria de agradecer também aí ao Fábio Minelli, que falou que a hora de pivotar é agora. Acho que é mesmo, né, Rones? Isso aí. A hora de pivotar é agora. E pivotar... Fabrício... E pivotar, Fabrício, não é abandonar tudo que você fez de bom até hoje. Pivotar é pegar o que você fez de bom até hoje e potencializar por meio de uma nova estratégia, ok? Verdade. A Josiele contribuiu também, ó, ela encerra muita coisa que foi colocada antes. Interessante o termo jornada empática, porque tem tudo a ver com essa questão do equilíbrio emocional, que a Marlinda, a Jane, a Juzu, a Márcia Broco, inclusive servidores, né, que estão aí presentes, colocaram. A questão emocional que você colocou como ponto de partida é fundamental. Não dá para produzir, não dá para trabalhar, não dá para pensar em fazer alguma coisa se você está desestruturado emocionalmente, né? Agora, a Tice fez uma pergunta interessante. Ela questionou se os brasileiros não cuidarem de suas mentes, ou seja, se essas colocações que você acabou de falar sobre a questão de levar em consideração a questão emocional, pode vir a acontecer uma grande depressão, como aquela que aconteceu historicamente? Com certeza é possível que ocorra. Então, a gente precisa ter um cuidado muito sério com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando, né? Procurar esse equilíbrio para depois dar sinal verde para as outras buscas. Pois é. E o Cláudio colocou também, Cláudio Broto, colocou uma questão interessante. Mas e aquela população que não tem acesso sequer à internet? Né? Aquele pessoal, por exemplo, dos R$600 que está sendo beneficiado não, né? É uma obrigação do governo com isso. As pessoas que não têm acesso a esse mundo digital. O que você acha, Rones? O que a gente pode fazer, se humanizar? Como que isso pode ser refletido nesse novo contexto em que o mundo digital é tão determinante? Assim, eu não discuto se o mundo digital é importante, ele é o caminho. O mundo como nós o conhecemos, ele não existirá mais em duas décadas. O que tem ocorrido, Cláudio, é que a universalização do acesso ela tem se acelerado muito, muito, muito. Hoje ainda há uma quantidade enorme de pessoas com baixo acesso ou pouco acesso, mas o acesso tem